Pessoal, com vocês aqui, Bruno Novaes, da Civan Medicina e Segurança do Trabalho. Sejam muito bem-vindos a mais um DSS, o Diálogo de Saúde e Segurança. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Agosto Branco, mês de prevenção e conscientização sobre o câncer de pulmão. Quem nunca ouviu falar, câncer muito comum hoje a nível global, vamos dizer assim, nem só a nível Brasil, uma preocupação mais que mundial. E quando a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de pulmão, não dá para deixar de falar do principal fator, quando a gente olha no dia a dia, na prática, né, que é o tabagismo. E aí quem fuma tem um risco muito aumentado. Não estão falando de um fumo que o uso é crônico, porque eu já comentei algumas vezes. Quem fuma não fuma uma vez por mês, uma vez por ano, acaba fumando todos os dias. E aí 10, 20, 30 anos, isso tem a tendência a se desenvolver para um câncer de pulmão. Claro, tem outros fatores que ajudam, corroboram, com certeza, estilo de vida sempre, alimentação, enfim, uma série de outros fatores. Porém, a questão do fumo, ele é o principal fator que causa o câncer de pulmão. Claro que a gente tem também no ambiente de trabalho, quando a gente vai para a área mais ocupacional, mais laboral, a gente vai falar sobre poeiras, fumos metálicos, né? Entre outros componentes que podem causar também o câncer de pulmão. Mas claro que no ambiente de trabalho tudo isso é muito mais controlado. Olha para vocês verem, no ambiente de trabalho a gente vai lá, faz programas de prevenção de respiratória, a gente coloca máscaras, EPIs, tanto para fumos metálicos, névoas, poeiras e outros componentes químicos ali que possam estar presentes na respiração, em forma de névoas, em forma de poeira, enfim. E quando a gente vai falar para a parte do dia a dia na prática, a gente às vezes inala um cigarro, fuma um cigarro que tem milhares de componentes químicos sem nenhuma proteção. A gente não utiliza EPI para fumar. E dentro da indústria, dentro da fábrica, dentro do trabalho, a gente utiliza EPIs para lidar com esse tipo de poeira. Então, assim, o mais agressivo, mais fator é o tabagismo. Então, a gente tem que falar do tabagismo e a gente tem que falar sobre prevenção. E não tem jeito, pessoal. Quem é tabagista tem um risco muito grande a longo prazo de desenvolver. Somente quando vai chegando uma idade mais avançada, né, e décadas de fumo, dependendo da frequência, enfim, isso só vai se agravando. Então não tem outro jeito, a prevenção é parar de fumar. Então fica esse mês de agosto para a gente poder conversar com as pessoas do dia a dia, que a gente vê que fumam, que a gente gosta todos os dias, e de conversar um pouquinho sobre isso. Afinal, não é de um dia para a noite. E o câncer de pulmão, ele tem um agravante muito grande, porque ele não gera sinal, ele não gera dor. Como é que eu tô com câncer? Ele não gera, por exemplo, um nódulo, ele não gera uma inflamação, ele não gera uma vermelhidão. Muitas das vezes, o câncer do pulmão ele está mais ligado até como os principais sintomas ali, depois de um tempo, depois de que isso já está começando, talvez uma tosse mais seca. Pode ter alguns momentos de falta de ar leve, claro, quando a gente está falando isso no começo, e perda de peso. É mais fácil detectar o câncer de pulmão por perda de peso do que, por exemplo, às vezes por tosse excessiva ou uma tosse mais seca, alguma outra coisa. Só pra vocês entenderem como é que isso se comporta de uma maneira muito leve que ninguém entende. E a pessoa, nossa, tô perdendo peso, mas é fumante, é muito tempo. Pode começar a entender que isso é válido ir para o médico, fazer toda essa prevenção. E aí entra os homens, né? Fator complicante aí, porque os homens geralmente não se cuidam, não vão para o médico todos os anos, assim como as mulheres. Deveriam ir, né? A gente vai ter depois um mês só da saúde do homem para a gente reforçar esse hábito. Mas todos os meses, quando a gente for falar de campanha de saúde, a gente vai falar um pouquinho, puxar a orelha um pouquinho dos homens aí, eu me incluo nessa, que é a gente fazer a prevenção todos os anos e não é muito comum do homem fazer isso. Então, mais um agravante ainda, porque quando se desenvolveu, já se é tabagista e se desenvolve, muitas vezes os homens tendem a ignorar, deixa isso pra lá, só se for uma coisa mais grave, quando vai descobrir, às vezes não tem mais cura. Então fica a dica aí, falou de agosto branco, falou de prevenção, não tem jeito, pessoal, é combater o tabagismo, não tem outra forma. Claro, é o que eu já comentei, a quantidade de produto químico que tem no tabagismo já é considerado como câncer, amplamente aceito, como substâncias cancerígenas, né, carcinogênicas. Então tem todo esse cuidado com o tabagismo quando a gente fala do agosto branco, não tem outro jeito.